Com a graça de Deus, aqui e agora eu abro este nosso trabalho. Nós vamos agora discutir a solução da questão 1 da atividade estudo 2 de geometria analítica e álgebra linear. Uma coisa importante a ser observada é que o sistema do estudo ele altera a ordem das questões de um estudante para outro. Então essa para mim é a questão 1, para você pode ser qualquer outra. A questão 1 nos diz o seguinte: nós, engenheiros, devemos saber como realizar procedimentos de parametrização, pois isso facilita vários dos cálculos que envolvem coordenadas espaciais. Considere as informações abaixo. O ponto P é o ponto de coordenadas 1, menos 3, menos 5, e o vetor diretor é o vetor de coordenadas 1, 2, 3. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto P e tem como vetor diretor aquele descrito acima? Eu vou representar por V o vetor diretor da reta. Vou dar um nome para essa reta, vou chamar ela de reta R. Esse negócio aqui esquisito é um R minúsculo. E o ponto P, né, já foi dado o nome dele aqui. P é o ponto que está na nossa reta R. A equação que foi pedida é a equação paramétrica. Pode ser que você ache isso um pouco estranho, porque no livro, na maioria das vezes, aparece como as equações paramétricas. A diferença é a seguinte: quando a equação é apresentada de uma vez só, como está aqui, nós chamamos de a equação paramétrica. Quando a equação é separada em uma equação para cada variável, aí nós chamamos de as equações paramétricas. Então é isso. Quando nós temos uma equação só, é a equação paramétrica. Quando nós separamos essa equação com uma equação para cada variável, nós chamamos esse conjunto de equações de as equações paramétricas. E a equação paramétrica ela é obtida a partir da equação vetorial. Essa equação que eu escrevi aqui é a equação vetorial da reta R. E eu escrevi a equação vetorial porque é a partir dela que nós chegamos na equação paramétrica. A equação vetorial nos diz o seguinte: x, y, z são as coordenadas de um ponto que está na reta. Que ponto? Qualquer dos pontos da reta. E a equação nos permite determinar as coordenadas dos pontos que estão na reta. De que forma? Efetuando esta operação. Multiplicando t pelo vetor diretor e somando com o ponto P. Então, o vetor diretor nós conhecemos. É o vetor 1, 2, 3. O ponto por onde a reta passa é 1 menos 3 menos 5. E quem é t? T é qualquer número real. Cada valor que eu escolho para t me fornece, a partir dessa equação, um ponto da reta. E dessa forma, usando essa equação, é possível descrever todos os pontos que estão na reta. Por isso que essa é uma equação da nossa reta. Agora nós vamos substituir os dados que nós temos. Quem é o nosso vetor diretor? O nosso vetor diretor é o vetor de coordenadas 1, 2, 3. Por isso a nossa equação fica t vezes 1, 2, 3. Então perceba que no lugar do vetor diretor, eu coloquei as suas coordenadas. Mais o ponto P. No lugar do ponto P, eu coloquei as coordenadas do ponto P, que são 1, menos 3, menos 5. Agora nós vamos efetuar as operações envolvendo vetores e pontos. A primeira operação é o produto de um número por um vetor. Lembrando que t é um número real. Como eu multiplico um número por um vetor? Basta multiplicar o número por cada uma das coordenadas do vetor, obtendo assim um novo vetor. Fica dessa forma: 1 vezes t, ou t vezes 1, que é a mesma coisa, t vezes 2, que é a mesma coisa que 2t, e
t vezes 3, que é a mesma coisa que 3t, porque o produto de números reais é comutativo. Você troca a ordem e continua a mesma coisa. T vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes t, t vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes t, t vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes t. Então, efetuando este produto, chegamos nesse novo vetor. Agora nós vamos somar este vetor com este ponto. Para somar vetor com ponto, o procedimento é o mesmo que utilizamos para somar vetor com vetor. Soma coordenada com coordenada. Você vai somar a primeira coordenada com a primeira coordenada. 1 vezes t é t, então fica t mais 1. Você vai somar a segunda coordenada com a segunda coordenada, 2t menos 3. Só um detalhe aqui, 2t somado com menos 3. E mais com menos é menos. Fica 2t menos 3. E 3t somado com menos 5, que é 3t menos 5. Então, aqui da segunda coordenada. E, finalmente, da terceira coordenada. E assim, nós conseguimos o desejado, a equação paramétrica da nossa reta R. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, chamando aqui de A, B, C, D e E. Então é t mais 1, 2t menos 3, 3t menos 5. Então, se você for comparar aqui as outras, vai ter sempre alguma coisa que está errada. Aqui está somando 3. Aqui não tem o 2 multiplicando t. Aqui não tem o 3 multiplicando t. Cada uma tem alguma coisa errada. A única correta é a alternativa A. E agora vamos complementar um pouco essa discussão. Quem estava interessado em apenas em obter a resposta, já pode ir embora feliz e satisfeito. Quem quer aprender, continue comigo. Então, o primeiro complemento a saber é sobre aquela questão das equações paramétricas. Aqui, da forma como está, nós chamamos de equação paramétrica, porque é uma só. Mas, muitas vezes, você vai encontrar essas informações apresentadas em equações separadas. Muitas vezes com uma chave, assim, agrupando as equações. Então, a informação que está aqui é a mesma informação que está aqui. A única diferença é que aqui nós estamos apresentando como pontos do R3, uma igualdade, uma equação envolvendo pontos de R3, e aqui nós temos 3 equações envolvendo números reais. Mas a informação é a mesma. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira coordenada de um ponto que está na reta que nós estamos estudando, no caso a reta R. E é muito comum escrever dessa forma. Coloco o nome da reta, 2 pontinhos e as equações na frente. Então a informação que está aqui é a mesma informação que está aqui. E quando ela está neste formato, nós chamamos de as equações paramétricas da reta R. E quando está neste outro formato, nós dizemos apenas a equação paramétrica da reta R.
E essa primeira abordagem foi apenas algébrica, apenas voltada para as contas, mas o nosso objeto, que é a reta, é um objeto geométrico, e para que possamos entender melhor isso, nós vamos usar uma ferramenta maravilhosa que é o GeoGebra. Então, para acessar o GeoGebra, você pode acessar direto pelo navegador geogebra.org/classic ou só coloca lá no Google GeoGebra, vai aparecer o resultado, provavelmente o primeiro resultado. Eu recomendo escolher essa, esse aplicativo, são vários aplicativos, eu recomendo escolher esse Classic. Eu particularmente prefiro, mas os outros funcionam tão bem quanto. Aí você clica aqui nesse botãozinho, que é o botão, o menu principal do aplicativo, do programa. Clique em exibir e clique em campo de entrada. Aí aparece aqui, obviamente, o campo de entrada, que é por onde nós vamos entrar as informações que nós queremos trabalhar. Clique no menu principal, desmarque a janela de visualização, que é aqui esse plano, e marque a janela de visualização 3D, porque o nosso estudo é no espaço tridimensional. E agora nós vamos entrar com os objetos que nós vamos utilizar. Então, vou chamar de V o vetor que tem coordenadas 1, 2, 3, que é o nosso vetor diretor. O vermelho aqui é o eixo X, o verdinho é o eixo Y e o azul é o eixo Z. Geralmente o desenho no livro aparece dessa forma, com o eixo X apontando para você, o eixo Y para a direita e o eixo Z para cima. E o GeoGebra permite você olhar isso aí de diversos pontos de vista distintos. Então está aqui o nosso vetor. O que é um vetor? Um vetor ele é determinado por um par ordenado de pontos. Ele tem um ponto inicial e um ponto final. O ponto inicial é a origem do sistema de coordenadas. Pode ver que ele foi descrito usando apenas um ponto. Então a gente já está considerando que o ponto inicial é a origem. E o ponto final é o ponto 1, 2, 3. X é 1, o Y é 2 e o Z é 3. Esse vetor fornece a direção da reta. E agora vamos entrar com um ponto por onde a nossa reta passa. O nosso pontinho tem o nome de P e ele tem coordenadas 1, menos 3, menos 5. Aí você separa as coordenadas por vírgula. Então, 1, menos 3, menos 5. Pressiona Enter e está aqui o nosso pontinho. Eu diminui um pouquinho o zoom. O X é 1, o Y é menos 3 e o Z é menos 5. Por isso ele ficou aqui tão embaixo. Para mudar um pouquinho a posição aqui na tela do nosso sistema de coordenadas, você pode clicar aqui no último botão e mover janela de visualização. Aí tem como você movimentar assim como eu estou fazendo aqui. Você clica uma vez, se movimenta nas direções da horizontal. Clica de novo, aí fica uma flechinha para cima e para baixo, você movimenta na direção vertical. Aí, para voltar ao normal, clica no primeiro botão, clica em mover, aí fica o procedimento padrão do programa. Então, nós temos aqui o vetor que dá a direção e o ponto por onde a reta passa.
O vetor diretor, como eu disse, dá a direção da reta. Então, a reta é paralela a esse vetor. E vamos agora construir essa reta. E para isso, basta usar um comando bem intuitivo, que é reta. Então, você tem aqui, ó, reta, ponto e vetor diretor. Então, o ponto é o ponto P. E o vetor diretor é o vetor V. Perceba que é comum, né, o padrão do GeoGebra é utilizar letras minúsculas, enrolei aqui a palavra, letras minúsculas para representar os vetores e letras maiúsculas para representar os pontos. Aí depois que você entrou com as informações, só pressiona Enter e tem aqui já a nossa reta, ele inclusive apresenta aqui a equação dela, a equação vetorial dessa reta. A única coisa que ele faz um pouquinho diferente é que ele coloca o ponto antes, mas isso é irrelevante. E assim nós temos aqui a nossa reta. Então, deixando aqui nesse ponto de vista, fica bem nítido, bem claro que a reta é paralela ao vetor diretor. Então, nós temos aqui o vetor diretor e temos aqui a reta. E essa análise aqui é para a gente poder, né, criar a imagem mental do que está acontecendo, poder compreender o significado dessa equação. Essa equação representa esta reta, que tem esse vetor diretor e que passa por este ponto. E tem muita mais coisas que nós podemos, muitos assuntos que nós podemos explorar envolvidos com essa questão, mas para não estender muito, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.